This call is now being recorded. Bom, ó, do alto de uma ponte, o engenheiro observa dois edifícios, um em cada margem do rio. Em relação ao engenheiro, o edifício A está a 60 metros. Peraí. 60 metros de distância do edifício B. Isso. Em relação ao engenheiro, o edifício A está a 60 metros de distância em relação ao engenheiro, e o edifício B está a 50. E o ângulo formado pelo ponto E, né, do engenheiro, que A representa o edifício A e B representa o edifício B, e E representa o lugar do engenheiro, é de 60 graus. Bom, então é o seguinte. Aqui está as margens do rio. Aqui está o engenheiro. Aqui está o edifício A. E aqui está o edifício B. Do edifício A para o engenheiro são 60 metros. Do edifício B para o engenheiro são 50 metros. E aí ele quer saber a distância entre os edifícios, né? Sabendo que esse ângulo aqui é de 60. Bom, só aplicar a lei dos cossenos, né? X ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 50 ao quadrado menos 2 vezes 60 vezes 50 vezes o 100 de 60, né? 100 de 60 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Não é seno não, perdão. Cosseno, né? Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, 60 vezes 50 vezes 1 sobre 2. Bom, vai ficar o quê? X ao quadrado, 3.600 mais... Vou fazer aqui não, vou fazer aqui porque aí vai ficar imprensado. 3.600 mais 2.500 menos... aqui vai ficar 30, vou dividir o 60 por 2 para ficar 30. Então vai ficar 30 vezes 50 vezes 2. Dá 3.000, menos 3.000 no caso, né? Menos 3.000. Vai organizando tudo, vai ficar x igual a 3.100. 3.100, x ao quadrado, igual a 3.100. Vai tirar a raiz, né, fatorar. Vai ficar 10 raiz de 31. Tá? 10 raiz de 31. E aí, é isso, letra E. 10 raiz de 31 metros. Beleza? Só apagar, gente? Espera um pouco, professor, por favor. Tá bom. Eu vi a Júlia ontem, andando de bicicleta. Tubada. Hã? Lá na beira-rio, hein, professor? Não, eu vi tu saindo lá da tua casa. Eu tava lá na borracharia, que a motinha furada o pneu.
Aí eu vi tu saindo na bicicleta. Nem me viu, hein? Vi não, professor. Senão eu tinha falado com o senhor. Não, tava longe. Dá pra tu ver, não. Hum. Vou apagar, viu? Sim, aí a gente vai lá para a página 68, tá? Ó, nós vamos rever aqui, revisar, né? Sobre trigonometria, sobre as questões dos arcos, sobre as questões dos quadrantes, dos arcos simétricos, né? Por exemplo, 30, 45 e 60. Eles têm os simétricos dele no segundo, terceiro e quarto quadrante, né? O cosseno e o seno, eles são negativos ou positivos. Vai depender de qual ângulo a gente esteja tratando, né? E aí a gente vai relembrar aí, ó. Primeiramente, na página 68, ele nos traz a questão do grau e do radiano, né? Todo mundo já sabe, eu não vou nem aprofundar muito, que o ângulo ele pode ser medido de dois modos, em graus e em pi radianos, né? E todo mundo já deve saber que 180 graus equivale a pi radianos. E 360 seria 2 pi radianos. Então, se você quiser encontrar qualquer medida em grau, é só você fazer uma regra de 3, considerando 180 igual a π, né? Por exemplo, se você quiser descobrir quanto é 45 graus, então você coloca 45 e aqui você coloca alfa, né? No caso, posso simplificar, ó. Por 45 fica 1, por 45 fica 4. Então, fica 4 alfa igual a π. Então, alfa é igual a π sobre 4. Então, π sobre 4 equivale ao ângulo de 45 graus. E assim sucessivamente para qualquer ângulo. Beleza? Segunda parte da página 68, ele fala sobre o comprimento de arcos. Um arco, como a gente já sabe, é uma parte da circunferência, né? E o que denomina essa parte dessa circunferência, por exemplo, isso aqui é um arco. Uma parte da linha da circunferência. Essa abertura aqui, formada por dois raios, forma um ângulo alfa, né? E o comprimento desse arco está diretamente relacionado com a abertura do ângulo e com o tamanho do seu raio. Então, o comprimento do arco é dado pela fórmula alfa vezes o raio, tá? A medida do ângulo vezes o raio. A gente encontra ele através dessa regra de 3 aí, que é a questão que o livro está trazendo. 2π igual a 2πr, alfa igual a r. A medida do arco em radianos é 2π, né? 360. E o comprimento do arco vai ser 2π raio. Então, vai fazendo essa regra de 3, a gente chega na fórmula, tá? L representa o comprimento do arco. Beleza? Então, por exemplo, se esse ângulo for de 30 graus e o raio for de 5, qual é o comprimento desse arco? 30 vezes 5. Então, seria o quê? 150. Beleza? Então, bem simples. O ângulo, aqui está em graus, né? Colocar em pi radianos, 30, né? Eu dei o exemplo de 30. 30 seria π sobre 6. Então, o comprimento é π sobre 6 vezes o raio, que é 5. Então, o comprimento é 5π sobre 6, tá? Botei em graus, mas é para botar sempre em radianos. Ok? É isso. Muito simples isso aqui também, acho que todo mundo tá de boa. Posso apagar? Tá me copiando? Não, né? Sim. Isso aqui é de boa, ninguém tem dificuldade não. Vamos falar aqui do último tópicozinho aí da página 68, que é sobre os quadrantes. Todo mundo sabe que o ciclo trigonométrico ele tem 4 quadrantes, né? E o raio desse ciclo trigonométrico é 1, né? Ou seja, o maior valor que o quadrante pode assumir aqui, né, é 1, é o seu raio. Em todos os
quadrantes, né? O raio do ciclo trigonométrico é 1, beleza? E aí a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, como todo mundo já sabe. Esse primeiro quadrante aqui, ele é o grau 0, né? Aqui é 90 graus, em graus, ou π sobre 2 em π radianos, né? Aqui é 180 graus, ou π em π radianos. Aqui é 270 graus, ou 3π sobre 2 em π radianos. E aqui é 0, ou 360. É 0, 360, que é quando completa uma volta, ou 2π radianos, em radianos, beleza? Até aí tudo bem. A gente tem, tá falando mais embaixo, que vocês também viram ano passado, na página 68, a questão do quadrante inverso, né? Aqui é quando você anda no sentido anti-horário. Quando você anda no sentido horário, as medições ficam negativas, né? Aqui, ó, observa aí. Passa, vou fazer um menorzinho aqui, ó. Aqui é 0. Aqui passa a ser, ó, menos 90 graus ou menos π sobre 2, né? Porque o quadrante aqui está indo para os negativos, né? Está indo no sentido horário. Aí aqui inverte, ó. Aqui passa a ser menos π ou menos 180 e menos π, né? Tudo negativo, porque está indo no sentido horário. Aqui seria menos 270 ou menos 3π sobre 2. E assim sucessivamente, tá? E aí você sabe que no ciclo trigonométrico existem infinitas voltas, né? Então, tem para a primeira volta, para a segunda volta já é 720, só vai sempre somando 360, beleza? Pode ser feito no sentido horário ou no sentido anti-horário. O mais comum que a gente conhece é no sentido anti-horário. Mas a gente estudou isso aqui também ano passado, tá? Bem aprofundado, né? Que era uma cor bem... Vocês tiveram muita dificuldade e geralmente todo mundo tem mesmo, porque é um dos assuntos mais puxados que tem no ensino médio. Enfim, continuando, a gente vai falar sobre a simetria. O que é a simetria? Simetria é aquele valor... Beleza. Simetria é aquele valor de um ângulo notável que é simétrico ao outro quadrante, ou seja, que tem quase o mesmo valor. Se não for o mesmo valor, muda apenas o sinal, né? Por exemplo, eu vou precisar fazer o seguinte. Esse eixo aqui representa o cosseno, né? E o eixo Y representa o seno, ok? Então, no primeiro quadrante, ó, depois eu falo sobre isso, vamos falar sobre a simetria. Por exemplo, eu tenho aqui o ângulo de 30 graus. Ele tem seus simétricos em todos os quadrantes, tá? Ó. Ele tem um simétrico aqui no terceiro quadrante. Ele tem um simétrico aqui no segundo quadrante. Ele tem um simétrico aqui no terceiro quadrante. Ok? Estou dando um exemplo do de 30, mas vale para qualquer um. O ângulo de 30 graus, ele tem, vamos dizer primeiro quem é o simétrico dele. Aqui no segundo quadrante, gente, a gente encontra o simétrico por 180 menos alfa, tá? Se for em π radianos, é 2π menos alfa, tá? Tenham sempre isso em mente. Eu não vou estar escrevendo, mas acho que vocês já se lembram disso. Para não ficar muita informação e ficar bem bagunçado a figura. Tá? Mas aqui é em graus, eu estou colocando. Se for em π radianos, você coloca π. Perdão, eu falei 2π. π menos alfa, tá? Porque 180 é π. Beleza? Então, no caso, 180 menos 30 seria 150. Aqui no terceiro quadrante, é 180 mais alfa. Beleza? Então, 180 mais 30
dá 210. Aqui no terceiro quadrante, é 360 menos alfa. Ok? Vou botar mais para cá. 360 menos alfa. Então, esse ângulo aqui, 360 menos 30, é o ângulo de 330. Ok? Então, o 30 é simétrico ao 150, é simétrico ao 210 e é simétrico ao 330. Mesma coisa para o 150. O 150 é simétrico ao 30, é simétrico ao 210 e é simétrico ao 360. O 210 é simétrico ao 30, ao 150 e ao 330. Ou seja, todos esses ângulos têm o mesmo seno e cosseno, alterando apenas, em alguns casos, o sinal. Pode ser de mais ou pode ser de menos. Por isso que eles são chamados de simétricos. Beleza? Então, eles são simétricos. O 45 tem os seus simétricos, o 60 tem os seus simétricos. Então, todos os ângulos eles têm simétricos em cada quadrante. Todo mundo deve lembrar disso, né? É uma coisa básica da trigonometria. Então, como o seno é o eixo Y e o cosseno é o eixo X, a gente tem que os sinais ficam o seguinte. Vamos representar esse daqui do cosseno, esse daqui do seno. E o da tangente. Vamos aproveitar também para representar a da tangente. Bom, é só observar o seguinte, ó. Essa parte aqui é a parte positiva do cosseno. Ela forma o primeiro e o quarto quadrante. Então, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Essa segunda parte aqui negativa do eixo X, ela representa a parte dos cossenos negativos, que formam o terceiro e o quarto quadrante. Então, o cosseno é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Beleza? Certo. O seno é o eixo Y. Então, a parte do eixo Y positivo é aqui, né? Ó. Então, ela forma o primeiro e o segundo. Então, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, o seno. E negativo no terceiro e no quarto. E a tangente é o jogo de sinal entre o seno e o cosseno. Já que a tangente é formada pelo seno dividido pelo cosseno, né? Então, no primeiro quadrante, ó, os dois são mais. Então, mais com mais, a tangente é mais. Segundo quadrante, ó, menos com mais. Então, a tangente fica menos. Terceiro quadrante, menos com menos, a tangente fica mais. E quarto quadrante, mais com menos, a tangente fica menos. Beleza? Então, esses são os sinais para o seno, cosseno e tangente, por seus simétricos. Então, por exemplo, vou apagar essa parte aqui de baixo. Por exemplo, seno de 30, como a gente já falou, né? Seno de 30. A gente tem, quem que são os simétricos do seno de 30? Quem é o seno de 30? É 1 sobre 2. Então, vamos determinar quem é o seno de 150. Seno de 150. O 150 é segundo quadrante. Seno no segundo quadrante é positivo, então é o mesmo. Seno de 150 é 1 sobre 2. Seno de 210. Seno de 210. 210, terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, seno de 210 é menos 1 sobre 2. E o seno do outro simétrico, que é o 330, também é menos 1 sobre 2, porque no quarto quadrante o seno é negativo. Entendeu? Entendeu não? Lembrou aí? Quem não estava lembrado, acredito que a maioria de vocês estava lembrado disso, né? Porque foi uma coisa que eu lembro que vocês estudaram bastante, né? Pelo menos as pessoas que eu tive mais contato, eu lembro que estudou bastante isso aqui, até enjoar. E fez bem, né? Porque agora tá lembrando de muita coisa, não vai ter tanta dificuldade. Enfim, aqui é os valores do seno.
do cosseno seria a mesma coisa, tá? Cosseno de 30, quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vai ser para todos, né? Vai alterar só se é negativo ou positivo. Então, onde que o cosseno de 30 vai ser positivo? No primeiro quadrante e no quarto quadrante, que é o cosseno de 330. Então, o cosseno de 30 e o cosseno de 330 é raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno no segundo e no terceiro quadrante, no caso de 150 e o de 210, vão ser menos raiz de 3 sobre 2, vão ser negativos, né? Porque o quadrante 2 e 3 são negativos para o cosseno. E a tangente é a mesma coisa. Tangente de 30 é igual a tangente de 210, né? Primeiro e terceiro quadrante. E a tangente de 150 é igual a tangente de 330. No caso, elas são negativas, né? E as do primeiro e terceiro são positivas. Então, basicamente é isso. Em relação ao ciclo trigonométrico, como você vai trabalhar a questão dos ângulos simétricos. Sempre desse jeito. Lembrando que aqui eu coloquei tudo em graus. Se fosse irradianos, aqui seria π menos alfa, aqui π mais alfa e aqui 2π menos alfa. Certo? É uma coisa simples também, né? Beleza? Até aqui tudo ok, pessoal? Beleza. Dá um tempinho aí para vocês copiar, quem estiver copiando, aí eu apago. Pode apagar, tem alguém copiando? Beleza. Pode apagar. Eu vou fazer um ciclozinho aqui, outro, para mostrar na aplicação do Teorema de Pitágoras por que o seno e o cosseno estão aqui dentro do ciclo trigonométrico. A tangente, ela fica do lado de fora, porque como o nome já diz, ela é tangente, né? Tangente é uma reta que toca em um único ponto na circunferência. Então, ela é uma reta tangente ao ciclo trigonométrico, né? Ela passa ali por fora, tocando em um único ponto. A questão do seno e do cosseno é o seguinte. É mais fácil da seguinte maneira, ó. Se eu traçar aqui um raio nesse círculo, né, no ciclo trigonométrico, você sabe que o raio, ele mede 1, né, o raio do ciclo trigonométrico. Então, aqui você forma um ângulo alfa, ó, entre o eixo X, que representa o cosseno, com o raio, né? Na trigonometria, a gente sabe que um ângulo e o seu arco, em graus, eles têm a mesma medida. Por exemplo, se aqui é alfa, então esse arco aqui, ó, também
é alfa, tá? Ó, porque ele tem a mesma medida em graus, tá? Beleza. Então, eu vou traçar aqui esse segmento. Vou projetar esse daqui para cá. Esse segmento aqui que eu estou traçando, ó, ele é uma parte do eixo Y. Então, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho que aqui embaixo representa o cosseno de alfa, né, que é a parte do eixo X que representa o cosseno, e aqui em cima eu sei que é o seno de alfa. Então, daqui eu tenho um triângulo retângulo com hipotenusa 1 e catetos seno e cosseno. E aqui o ângulo alfa. Ok? Então, como que eu sei que esse ângulo aí, ele representa o seno? Eu não vou colocar aqui agora, não. A gente vai chegar lá. Eu vou chamar aqui de cateto oposto e aqui de cateto adjacente. Beleza? Tira esse nome daqui por enquanto. Né? Aqui formou um ângulo reto. Alfa. Seno de alfa é igual a CO sobre 1. E o cosseno de alfa é igual a CA sobre 1. Como está sobre 1, eu posso eliminar esse 1. Ó. Então, a gente observa que o cateto oposto representa o seno de alfa. E o cateto adjacente representa o cosseno de alfa. Por isso que aqui, ó, a gente chama de seno. Deixa eu apagar aqui esse A, para você não confundir aí, que a imagem pode estar um pouquinho ruim. Então, aqui a gente chama de seno de alfa. E aqui embaixo é o cosseno de alfa. Daí a gente tem o triângulo retângulo com 1 seno e cosseno. Beleza? Então, essas próprias medidas do triângulo retângulo que formam aqui representam o próprio seno e cosseno. E aí, na página 70, você tem vários exemplos em todos os quadrantes. Ó. Aqui eu fiz só no primeiro. Se você olhar na página 70, tem do primeiro quadrante, do segundo, do terceiro e do quarto. Todos usando o mesmo raciocínio. Que raciocínio é esse? Teorema de Pitágoras, tá? Só que você vai vendo aí, ó, que à medida que o triângulo vai mudando de quadrante, obviamente o seu arco vai aumentando. Aqui eu chamei de alfa. Por exemplo, se fosse 30, aí seria o arco de 30. Se eu fosse para o segundo quadrante, seria o arco de 150, porque é o simétrico de 30, entendeu? Aí eu venho para o terceiro quadrante, é o 210. Venho para o quarto quadrante, é o 330. E assim sucessivamente. Então, a questão do ciclo trigonométrico, ela surgiu assim, né? Utilizando o teorema de Pitágoras dentro do círculo. Beleza? Daí a gente chegou em todas essas fórmulas e conclusões sobre os quadrantes e tal. Só para vocês terem uma ideiazinha, tá? Isso aqui não vai ser cobrado. Faça a demonstração, só para você ter uma ideia de por que isso acontece, né? O seno e o cosseno, eles estão assim, dentro do ciclo trigonométrico. Na segunda parte da página 70, seno e cosseno de um arco fora do primeiro quadrante, eu já falei para vocês, já expliquei tudo de uma vez, não segui a sequência do livro, tá? Tá aí mostrando, ó. Segundo quadrante, 180 menos alfa. Terceiro quadrante, 180 mais alfa. Então, o primeiro ciclo está em graus e o segundo ciclo está em pi radianos. Beleza? Aí lá embaixo ele fala, sendo alfa um arco do primeiro quadrante, ele diz escrito, né? Eu escrevi aqui no cantinho quanto que é positivo e quanto que é negativo, tá? É a mesma coisa que está escrito aqui. Aí mais embaixo a gente tem a relação fundamental da trigonometria. É a relação mais importante, né? Você sabe que aqui é o teorema de Pitágoras. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó, eu fiquei com cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa igual a 1. Daí surge a relação fundamental da trigonometria. Beleza? Você sempre tem que ter essa formulazinha aqui em mente, que ela ajuda a resolver muita coisa. Tá? Seno de alfa mais cosseno de alfa
Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. A ordem não importa, beleza? Aí, no final da página 71, tem um exercício resolvido, tá? Ele diz, sendo o cosseno de alfa 12 sobre 13, e o alfa, um ângulo, que quadrante é esse aí, ó? Π sobre 3π sobre 2 e 2π. É o quarto quadrante, né? Então, alfa é um ângulo do quarto quadrante. Então, calcular o valor do seno de alfa. Ele te deu o cosseno. Então, se você for calcular, ó, cosseno de alfa vai ser o quê? Ele diz que o cosseno é 12 sobre 13. Então, 12 sobre 13 ao quadrado mais seno ao quadrado de alfa igual a 1. 12 sobre 13 vai ficar 144 sobre 169, que vai passar negativo. Então, a gente vai ficar com seno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 144 sobre 169. Fazendo o MMC só dessa parte aqui, eu vou ficar com seno ao quadrado de alfa igual a 25 sobre 169. Passando as raízes, né, eu vou ficar com mais ou menos 5 sobre 13, né? O seno de alfa seria igual a mais ou menos 5 sobre 13. Porém, a informação que a questão me deu é que é um arco do quarto quadrante. O seno no quarto quadrante é negativo. Então, quer dizer que a resposta certa não é mais 5 sobre 13, e sim menos 5 sobre 13. Beleza? Então, o seno desse ângulo alfa é menos 5 sobre 13. A gente aplicou na relação fundamental da trigonometria. Com ela, a gente pode encontrar qualquer seno e qualquer cosseno. Se eu tiver um seno de um ângulo, eu encontro o cosseno dele, né? Pela relação fundamental. Então, primeira parte aqui sobre seno e cosseno, beleza. Vamos para a segunda parte, página 73, falando sobre a tangente. Eu já até adiantei, né? Também falando sobre a tangente no início. E aqui eu só vou mostrar para vocês por que ela é chamada de tangente, né? Porque ela é um segmento que está ali do lado de fora da circunferência, né? Do ciclo trigonométrico. Como vocês podem observar aí na página 73, né? Tangente de um arco. Primeira figura. Tem um ciclozinho trigonométrico e um segmento vermelho externo, tá? Vou apagar aqui. Esse segmento aí representa a tangente. O nome já diz tudo. Tangente é um segmento que cruza a circunferência tocando em um único ponto. Beleza? Então, esse segmento ele pode ficar variando sobre a linha da circunferência, né? Se a gente tivesse aula presencial, eu iria mostrar isso aqui para vocês utilizando o GeoGebra. Que dá para botar no programazinho e ficar fazendo a simulação. Vou mexendo esse segmento, entendeu? Esse segmento tangente, e ele vai te dando os valores de cada tangente. Seria interessante. Eu vou procurar um vídeo no YouTube e quem se interessar pode ver. É rapidinho, só uma coisinha de 1 minuto. Pode ajudar na compreensão, né? Quando você sabe como funciona, você consegue associar melhor as coisas. Então, tem aí o ciclo trigonométrico. E a tangente é esse segmento aqui, ó. Ela passa tocando o ciclo trigonométrico em apenas um ponto. Certo? E aí, por exemplo, a gente quer calcular o mesmo coeficiente alfa, né? Ó. Então, a gente tem aqui, ó, a gente vai traçar esse segmento. Aqui o ângulo alfa. Aqui, ó, a gente sabe que é um raio, então aqui mede 1, né? Beleza? E aí a gente tem também um triângulo retângulo com um cateto oposto e hipotenusa, né? Então, ó, vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Aqui é o cateto oposto e aqui é a hipotenusa. Então, a tangente de alfa seria cateto oposto sobre o cateto adjacente, mas o cateto adjacente é 1. Então, a gente chega na conclusão que o cateto oposto é a própria tangente de alfa. Então, isso aqui, ó, é a medida da tangente, esse segmento. Beleza?
E aí, é isso. A tangente, ela se forma dessa maneira aí. Mais abaixo está mostrando também a tangente em todos os outros quadrantes, ó, como que ela funciona. Só do mesmo arco aí, tá? Do alfa, no caso. Se for 45, por exemplo. Aí lá na outra página está falando da questão da simetria. Já falei também no início. Simetria da tangente é igual a simetria do seno e cosseno. Ok? Os arcos são mesmo 180 menos alfa, 180 mais alfa e 360 menos alfa em cada quadrante. Só muda onde que ela é positiva e onde que ela é negativa, né? Ela é positiva no primeiro e no terceiro e negativa no segundo e no quarto. Beleza? Temos algumas restrições para a tangente. A gente tem lugares em que a tangente ela não existe, né? Você deve lembrar disso. Onde que a tangente não existe? A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Você deve lembrar o seguinte, ó. Aqui é o coordenado 1 e 0. Aqui é o coordenado menos 1 e 0. Aqui é o coordenado 0 e menos 1. E aqui é o coordenado 0 e 1. Esse eixo representa o cosseno, esse eixo representa o seno. Então, qual é o cosseno de 0 e 360? É 1. O seno de 0 e 360 é 0. O cosseno de 90 é 0. O seno de 90 é 1. O cosseno de 180 é menos 1. O seno de 60 é 0. Só pelos coordenados eu já consigo encontrar isso aí, tá? Então, só para relembrar. Aqui, o cosseno de 270, né? Porque aqui, gente, você sabe que é 0, 90, 180, 270. Então, o cosseno de 270 é 0. E o seno é menos 1. Beleza, a gente consegue encontrar também esses senos e cossenos, né? Já a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, a tangente de 0 é 0 dividido por 1, que é 0. A tangente de 90 seria 1 dividido por 0. Não existe divisão por 0, portanto, é uma indeterminação. A tangente aqui, ela não existe. Falou para a tangente de 90. A tangente de 180 é 0 dividido por menos 1, que é 0. A tangente de 270 também não existe. Um valor definido. Porque é menos 1 dividido por 0. Não existe divisão por 0. Ok? E a tangente de 360 também é 0. Porque ela é igual a tangente de 0. Beleza? Então, as tangentes, né, nesses casos aqui, elas são sempre 0 ou não existe. Tá? No caso, ela é 0. No 0, 360 e 180. No 90 e no 270, a tangente não está definida. E ainda ele trouxe a tangente de 0, de 30, 45 e 60, que você já sabe, né? Beleza? Então, passando aí para a página 74, já que a gente já viu seno, cosseno e tangente, a gente vai ver os derivados do seno, cosseno e tangente, né? As inversas. Beleza? Eu vou tomar água aqui e volto já. Pra você dar uma descansada também, eu também, que minha água lá vai ser. Vem já, 2 minutos.
Vou apagar, viu, gente? Na página 74, a gente tem o último tópicozinho aí, sobre a trigonometria. Na verdade, tem a página 76, mas não vou falar sobre ela hoje, não. Vamos parar aqui mesmo hoje. Essas outras relações aí, elas são formadas pela inversa. O que é a inversa, né? Qual é o inverso, por exemplo, de 2/3? O inverso de 2/3 é você inverter o numerador com o denominador. Então, o inverso de 2/3 é 3/2, né? 3/2. Assim também acontece nas relações da função. Da função não, da trigonometria. Por exemplo, a gente tem que o seno, como é que eu posso expressar, né? A gente tem aqui o cosseno, por exemplo, cosseno de x. Cosseno de x é o cosseno de x. Ele está sobre 1. Se você inverter o cosseno, né, o inverso do cosseno é 1 sobre cosseno. Aí você forma a secante, tá? Vou escrever completo, secante. Secante de x. No caso, é o inverso do cosseno, ó, é 1 sobre o cosseno, beleza? Secante é escrito como sec, tá? Secante de x. A inversa do seno é a cossecante, tá? Você tem aqui o seu senozinho bonitinho, e ele está dividido por 1. Se você inverter o seno, você fica com 1 sobre o seno. Aí você vai encontrar a cossecante de x. É a inversa do seno, tá? 1 sobre o seno. Ou seja, por exemplo, um exemplo simples e fácil, ó. O seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2. Então, qual é a cossecante de 30? Inverte 1 sobre 2, ou seja, 2 sobre 1. Então, a cossecante de 30 é 2. E assim vale para qualquer ângulo, é só você inverter. No caso de ângulos que tem raiz de 3 sobre 2, quando você inverte, tem que racionalizar, entendeu? Então, é só ficar atento a isso. Mas é uma coisa simples. Lembra, ó, secante, cosseno, termina com C, tá? Sec. Aí o C de cosseno. Cossecante, seno, tá? Lembra de seno, cossecante. E assim vai. E, por último, a cotangente, que não tem como confundir. Geralmente as pessoas confundem secante com cossecante. Mas só para tirar a dúvida, ó, sec, você já vê, ela associa o C do sec com o C do cosseno. Pronto. Já sabe que é a inversa do cosseno. E a cotangente, você tem aqui a sua tangente. A sua tangente é formada por seno de x sobre cosseno de x. Então, a cotangente, ela é o inverso da tangente, ou seja, 1 sobre a tangente. Ou ela também é cotangente de x. Ou ela também pode ser o inverso disso aqui, ó. A cotangente é o inverso da tangente. Então, a tangente é seno sobre cosseno. Então, a cotangente é o cosseno sobre o seno. Beleza? Então, aí a gente tem as inversas do seno, cosseno e tangente. E aí a gente também tem as inversas da relação fundamental, que é uma demonstração bem maior, ok? Então, aí a gente vai colocar só as fórmulas. A gente tem a relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E aí a gente pode usar essa relação fundamental para fazer inversas dela, né, do seno e do cosseno, e encontrar também relações fundamentais, envolvendo secante e tangente, e a cossecante e a cotangente, que no caso são os tópicos 4 e 5. Tá? Eu vou colocar aqui, beleza? Ó, a secante de x menos a secante ao quadrado de x menos a tangente ao quadrado de x é igual a 1, tá? Aí ele pega e já passa a tangente para lá, ó. Secante ao quadrado de x é igual a 1 menos a tangente ao quadrado de x, ok? 1 mais, né? Só que essa tangente, ela estava no primeiro membro pela demonstração, tá? E aí passa para lá para ficar assim, evidenciado a secante. E o outro é a mesma coisa.
Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais a cotangente. Então, cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais a cotangente de x. Beleza? Então, essas duas fórmulas aqui, que elas podem ser usadas, elas são... Tá faltando quadrado aqui. Elas são derivadas, tá, gente? Da equação, da relação fundamental da trigonometria. Beleza? Então, a gente tem a cotangente, que ela tem dois valores, né? Pode ser 1 sobre a tangente e pode ser cosseno sobre o seno. A gente tem a secante e a gente tem a cossecante. Beleza? Essas são todas as relações trigonométricas das inversões de seno, cosseno e tangente. Bem capaz de aparecer, tá? E aí, na página... no final da página aí, da página 74, ainda tem um exercício resolvido. Esse exercício resolvido, ele fala o seguinte: dado a tangente, deu só a tangente. Tangente é 5 sobre 12. Determinar cosseno, seno, cotangente, secante, cossecante. Vamos lá. Posso apagar essa aí que está no quadro? Certo. Ó, a tangente de x é igual a 5 sobre 12. Ele pergunta quem é o seno e quem é o cosseno. Pela tangente, a gente pode encontrar a cotangente, né? No caso, a letra C. Cotangente, ó, tangente. A cotangente, ela é 1 sobre a tangente, ou seja, ela é o inverso disso aqui. A cotangente seria 12 sobre 5. No caso, já encontramos a letra C. Como a gente já tem a tangente e a cotangente, a gente pode encontrar a secante, porque a gente tem a tangente, né? Ó. A secante ao quadrado de x é 1 mais a tangente ao quadrado de x. Então, a gente tem a tangente. Então, a gente faz aqui, secante ao quadrado de x é igual a 1 mais 5 sobre 12 ao quadrado. E aí, resolvendo ali, 5 sobre 12 ao quadrado, vai ficar 25 sobre 144, que quando eu fizer o MMC com 1, eu vou ficar com secante ao quadrado de x igual a 144 sobre 169. Padrão, né? Passa na raiz, a secante de x vai ser igual a mais ou menos 12 sobre 13. Porém, eu tenho que saber qual é o quadrante. Ó. Lá no enunciado, ele diz que o x está entre π e 3π sobre 2. Isso é um quadrante. Que quadrante é esse? É o 180 entre o 180 e o 270. Então, é o terceiro. No terceiro quadrante, o seno é o quê? A secante é o inverso do cosseno. Então, no terceiro quadrante, o cosseno é negativo, não é? Então, quer dizer que a secante também é negativo. Então, aqui a gente considera o menos 12 sobre 13. Beleza? Porque a secante é o inverso do cosseno. Se o cosseno é negativo, a secante também vai ser negativa. Beleza? Então, a gente encontrou cotangente e a gente encontrou secante. Que, no caso, são as letras C e D. O seno
e o cosseno a gente vai encontrar já já. A gente tem todas essas informações, né? Podemos utilizar a cossecante. Podemos encontrar a cossecante porque a gente tem a cotangente, né? Ó, a gente pode usar outra regra. Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais a cotangente ao quadrado de x. A cotangente é 12 sobre 5. Se ela ficar ao quadrado, vai ficar 144 sobre 25. Né? Então, a cossecante ela é o inverso do seno. Quando você tirar o MMC aqui, vai ficar 169 sobre 25. Tirando a raiz, vai ficar 13 sobre 5. Mais ou menos 13 sobre 5. Qual é o quadrante? É o terceiro. Cossecante é o inverso do seno. No terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, a cossecante também tem que ser negativa. Então, a resposta seria menos 13 sobre 5. Como a gente já tem cotangente, tangente, cotangente, cossecante e secante, a gente sabe que é o inverso, né? Então, o inverso da cossecante é o seno. Se a cossecante é essa, então o seno é o inverso, é menos 5 sobre 13. A mesma coisa para o cosseno. O cosseno de x é o inverso da cossecante de x, que no caso é menos 13 sobre 12. Então, a gente encontrou aí todas as letras que o exercício pediu, utilizando aí as relações trigonométricas das inversas, né? Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo relembrou aí direitinho, ficou nenhuma dúvida? Mais ou menos, né, Larissa? Larissa, rapaz. Olha o Zabs, rapaz. Zabs, você tá atrasado, Zabs. Vou tratar você igual o Cris lá, quando ele tava atrasado. Aquele episódio lá do professor enjoar, tá ligado? Júlia, rapaz. Tá travada aí, a Júlia. Pessoal, vou botar atividade aí, mas não tem assado, né? Só vou escrever. Cansou, Júlia, do passeio de bicicleta? Tu vai todo dia, Júlia? Professor, eu vou assim quando eu tô com coragem. Eu também queria ter essa coragem. E quando eu tô com coragem, eu vou também, uma vez no mês. E professor, qual é o quadrante de π sobre 2? Pi sobre 2? Pi sobre 2 é 90. É o quadrante, não, ele é lá em cima. Ah, Entre o sim. segundo e o terceiro. Ah, Aí, gente, a atividade dessas duas aí. Página 71, 72. E a página 74 e 75. Aí vocês entregam segundo, tá? Que a aula é terça. Ou se quiser entregar hoje, pode entregar. Dia quando você terminar, quiser mandar, tá de boa. Próxima aula a gente continua. Equações trigonométricas. Aí a gente vem adição, subtração de arcos, um monte de fórmula. Não sei se você lembra, vocês podem até olhar por cima aí. De arco duplo, rapaz, aqui tem muita fórmula. Mas a dificuldade é você aprender a fórmula, mas a questão em si ela é fácil, porque é só você jogar na fórmula. Entendeu? Não tem aquele raciocínio por trás que, mesmo você sabendo a fórmula, você não consegue fazer. Entendeu? O diferencial é esse. Sabe a fórmula, joga na fórmula, já é. Porém, são um pouquinho de fórmula, né? Então, na próxima aula a gente vê esses dois e acaba o assunto sobre trigonometria. Aí a gente vê fatorial. E aí, na próxima quinta-feira, acho que a gente já terminou esse mega aqui, e vai começar o outro mega.
Beleza? Segunda é que dia? Segunda. Hoje é 17, 18, 19, 20, eu acho que é 21, não? Deve ser. Deixa eu ver aqui. Por quê? É feriado? Não, para me anotar aqui um dia. É, 21, dia 21. Acabou o feriado, foi tudo no começo do ano. Ô, professor, fala não. Frio. Tristeza. Gente, eu vou fazer aqui a chamada. Tá bom. E aí, quando eu for chamando aqui, vocês já podem ir saindo aí, já tá liberado, viu? Vocês só tem aula até 11h50, né? Não, tem mais aula? Tem aula de redação. Ah, é... Número 1, Presente. 2, tá aí, 3, Lívia tava aí, 4, Dário, entrou, tá aí, Isabert, Presente. tá atrasado, né, Isabert? Acontece. Jonathan, não tá, João Gabriel tá aí, Aqui. Kelson não tá, Larissa tá, Luiz Guilherme não tá, Fernanda tá, Júlia tá, Tereza tá, Suelen tá. Valeu, pessoal.